Oi, 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 gente boa de Deus. Você está chegando aqui agora? É claro, não é? Eu só comecei agora, mas para quem está entrando no ar, observe esse sinal que tem aqui de apelo para que você se inscreva no canal, toque no sininho e deixe o seu like. Por quê? Porque essa é a única linguagem que o algoritmo entende. Além do que, você olha aí, nós temos quase 1 milhão de inscritos aqui. E é importante que a gente chegue logo a 1 milhão, porque aí o algoritmo dá mais um outro empurrão na gente para uma visibilização maior de todos quantos cheguem ao YouTube. Nós seremos mais prontamente apresentados, porque não é qualquer canal no YouTube que tem 1 milhão de afiliados. Então, por favor, colabore, você que não é ainda inscrito, você que tem amigos que vêm aqui, convide-os a se inscreverem, o pessoal também da sua casa que se serve, se utiliza desse canal com alegria, estimule todos a se inscreverem, sininho e like, tá bom? Nós estamos terminando a nossa exposição de Mateus. Hoje eu nem a faria, era dia de gravar os Salmos, mas eu estou assim tão ansioso de concluir logo esses 3 anos de exposição de Mateus. Para os que me acompanharam, isso aqui vai ficar como um legado de um trabalho feito com toda singeleza, sem elucubrações, sem meticulosidades. Eu falei existencialmente do que está acumulado em mim. Do que está acumulado em mim. Eu tenho dúzias de comentários de Mateus na minha biblioteca ali em cima. Eu não abri nenhum desses textos. Nenhum. Nada. É apenas o que está guardado aqui dentro. Eu estou compartilhando com você, querendo demonstrar a você que é possível que a gente guarde no coração aquilo que a gente aprendeu. É claro que os primeiros 40 anos, especialmente, da minha vida, ou 35 anos, 38, eu li com uma avidez extraordinária, não apenas comentários bíblicos, mas leituras de todas as áreas de cultura e de ciência, que é o que me interessa muito. De fato, relativamente à teologia, até os primeiros 20 anos da minha caminhada, eu lia mais teologia e história da igreja, história do pensamento teológico e tudo mais, do que qualquer outra coisa. Mas logo, logo, isso foi substituído por leituras de psicologia, de antropologia, de geologia, geografia e arqueologia, de física, de mecânica quântica. Isso já me acompanha desde muitos anos. Mas eu intensifiquei muito mais isso em várias outras naturezas de pesquisa, de linha astronômica, astrofísica, fenomenológica, de um modo geral, mental, paranormal, uma quantidade imensa, um acervo muito grande. Mas essas coisas estão aqui dentro. E elas são processadas, criticadas dentro de mim mesmo. Jesus é a minha chave hermenêutica para ler não apenas a Bíblia, mas qualquer coisa, qualquer ciência. Se for verdadeira, ela encontra o alinhamento harmônico dela com Jesus. Disso eu tenho demonstrações sobejas e chocantes, de modo que eu trago a você o que eu recebi. O que eu recebi é o que eu estou entregando. E entregando com toda a simplicidade e sinceridade do meu coração. Ontem, nós vimos os discípulos em Emaús,
aqui em Lucas 24, do verso 13 até o 35. E há algo que, em geral, quando eu não estou pregando, mas conversando, e as pessoas têm a chance de perguntar a respeito desse texto e de outros semelhantes, invariavelmente a questão que aparece é essa relativa ao fato de que Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não é a única vez que isso acontece. Quando a gente passar para João, e será logo, eu vou gastar ainda um tempinho expondo João, naquele mesmo dia, dia de domingo, aconteceu tanta coisa. As coisas mais essenciais da humanidade aconteceram naquele domingo. Desde a madrugada, o casulo oco, o corpo que atravessou a matéria, os seres em forma de relâmpago falante, os outros enviados às entidades da Boa Nova, vestidas de branco, chamadas de anjos, de mensageiros, os homens que viram, creram, mas voltaram para casa, as mulheres que ficaram estupefatas e voltaram para conversar com os demais discípulos, e Madalena, que se negou a ir sozinha, sem levá-lo, nem que fosse como um objeto carregável, e o encontro dela com Jesus e como ela se tornou a primeira figura apostólica da mensagem da ressurreição, conforme eu repeti várias vezes nos últimos dias. É a primeira figura com a boa nova da ressurreição. É a primeira proclamadora da nova era, do novo século, do novo aeon, da nova mensagem, do novo tempo, por uma nova humanidade que habitará uma nova sociedade com uma nova consciência. A apóstola desse novo tempo é uma mulher, Maria de Magdala. É uma mulher acerca de quem Jesus disse: não a molestem, porque ela ainda vai usar esse bálsamo todo que hoje derrama sobre os meus pés, no episódio que eu citei no dia de ontem, ela vai usar ainda o que resta disso no meu sepultamento. E esse evangelho será contado em toda a terra para a memória dela. E aqui está ela, sendo objeto da minha memória, da nossa memória, como primeira mensageira do grito da ressurreição, porque ela saiu gritando: a quem interessar possa, eu vi o Senhor, conforme nós assistimos aqui. E aí, nessa sequência, que nos remeteu direto para o final daquele dia, para os dois que iam caminhando de Jerusalém para Emaús, um deles com esse nome grego, Cleopas, e que foram objeto daquela conversação, que olharam para aquele que se aproximava e viram nele uma estranha familiaridade, mas não o reconheceram. Nem quando a intimidade ficou tão profunda e ele lhes expôs o que a seu respeito constava em todas as escrituras, começando por Moisés, atravessando os profetas, salmos, todos, falando tudo que era pertinente a ele, e como ele era, o significado da escritura passada indicava a ele. Como a compreensão do passado tinha a ver com a encarnação dele hoje. Como o entendimento do futuro seria a partir dele agora. Mas nem assim, aqueles dois que tinham caminhado com ele tinham conseguido dizer: é ele. Por quê? E o texto diz: os seus olhos, porém, estavam como que, de certa forma, com uma condição de impedimento de identificação,
E ontem eu falei outra vez, mais uma vez, recorrentemente, como tenho falado, sobre o processo de negação cognitiva. E os evangelhos estão cheios dele. Quem acompanhou desde o primeiro capítulo foi vendo como essa expressão de negacionismo a respeito da morte e da ressurreição de Jesus estava presente o tempo todo. E havia coisas que eles simplesmente não queriam entender. E chegou um ponto que eles bloquearam porque dava tristeza. Não queriam ouvir mais esse assunto. E mesmo Jesus explicando tudo, no máximo eles ficaram paralisados de tristeza, de nostalgia, mas não deram um salto. Eles paravam e morriam na cruz. Eles não ouviam o que Jesus dizia. E se ouviam, não conseguiam internalizar. E eu expliquei a razão do condicionamento escatológico que os proibia de enxergar qualquer desfecho para a história do Messias que não fosse o desfecho já programado pela cronologia escatológica da religião dos judeus. E eu disse como o mesmo fenômeno cega a gente hoje. E escatologia é uma coisa que tem um poder horroroso de produzir um embotamento de compreensão, porque o indivíduo, literalmente, usando uma palavra bem bruta, encasqueta com aquela ideia e parece que ele está negando o próprio significado da esperança dele se ele pensar, ou se o próprio Jesus ensinar a pensar diferente. Porventura não convinha que primeiro o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória, é a ordem que Jesus apresentou a eles. O óbvio era esse, vocês nunca perceberam que a Escritura falava primeiro de um servo sofredor, que haveria de vencer a morte, prolongar os seus dias e ficar satisfeito, e que só depois viria o Filho do Homem? Vocês não entenderam essa sequência? A escatologia de vocês está invertida. É o poderoso que chega e não existe cruz, não existe expiação, não existe perdão de pecados, não existe demonstração absoluta de amor, não existe nada disso, é só poder, 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 domínio, controle. Essa é a escatologia dos judeus, é a escatologia dos complexados, que desenvolvem um narcisismo supremacista, o que não é incomum acontecer. Pois bem, mas tem um outro aspecto, para além desse, que é aquele com o qual eu desejo iniciar o dia de hoje. Seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer, também por uma outra razão. É porque eles estavam, pela primeira vez, encontrando com a fisicalidade atemporal de Jesus, o Cristo, ou do Cristo em Jesus. Eles tinham lidado o tempo todo com a temporalidade de Jesus, com Jesus temporal, com Jesus que aos 33 anos, eventualmente já tinha uma face muito mais marcada do que a de um homem de 33 anos, eventualmente muito mais sofrida do que a de um homem de 33 anos, com um olhar infinitamente mais profundo do que o de qualquer sábio, filósofo ou pensador. Tinha uma capacidade de, em olhando, atravessar a mente, o coração, traspassar as pessoas, mas ao mesmo tempo suava quando estava quente, transpirava, se molhava, cansava, tinha sede, comia, bebia, defecava, urinava, dormia, vivia todos os aspectos da natureza humana. Como diz Hebreus, porque nos convinha que nós tivéssemos um sumo sacerdote não mineral, mas feito de carne,
humano, com todas as implicações da natureza humana. Todas, todas. E aquilo que ele fazia de diferente, ele mesmo vem a dizer depois aos discípulos dele no Evangelho de João, naquela despedida, na nostalgia existencial daquela última ceia. Ele diz que aquele que cresce nele faria também as obras que ele fazia e fizera, e outras maiores faria, porque ele iria para junto do Pai. Ou seja, ele não disse que o que ele fazia era alguma coisa que ele só fazia porque ele era divino. Ele disse que eu, que sou cheio do Espírito de Deus, habitado por Cristo, mas sou completamente humano, até onde a humanidade pode ser e pode ir. E que eu também poderia fazer as mesmas coisas que ele fez e até outras maiores, porque não é preciso ser Deus. Basta estar desobstruído de tudo e alinhado em harmonia com Deus, de acordo com os dons da graça de Deus a nós concedidos. De acordo com os dons da graça de Deus a cada um de nós, individual e pertinentemente concedido. Bom, eu disse que o fato deles estarem olhando a Jesus pela primeira vez como um corpo físico atemporal dava a eles aquela sensação de familiaridade estranhamente distante do que antes tinha sido o natural na percepção deles. Porque eles olhavam e era a mesma fisionomia, eram os mesmos contornos, era a mesma cor de olhos, de cabelo, eram os mesmos elementos do design físico de Jesus. Era a mesma silhueta, era a mesma manifestação de perfil, era o mesmo frontal. Por qualquer ângulo que se olhasse, havia aquela semelhança dessemelhante. A semelhança vinha da fisicalidade histórica, porque a ressurreição é história em estado de glorificação. A ressurreição é história em estado de glorificação. A ressurreição é história em estado de glorificação. Essa é a situação de conflito que eles experimentam na cognição deles também. Havia a familiaridade histórica, mas havia uma transcendência em relação à história que eles tinham apalpado tanto. E agora é o mesmo corpo, é a mesma fisionomia, mas sem os traços da temporalidade, sem os pés de galinha, sem as queimaduras de sol, sem a testa engilhada do franzimento da luz, sem as marcas mais variadas. E havia como que uma camada de transcendência emanando dele, exalando dele, de tal modo que a semelhança era inegável e a dessemelhança era também absolutamente constrangedora, a tal ponto que uma dimensão deles dizia, é ele, e uma outra perspectiva neles dizia, não pode ser. Não pode ser. É, mas não. É, mas não. É assim que eles estavam. Como a gente vai ver depois em João 21, que aconteceu a mesma coisa em Tiberíades, com os 7 discípulos apóstolos que lá estavam e viam que era Jesus, mas ninguém ousava perguntar se era ele, ressuscitado lá na praia, mas nós vamos chegar lá. Então guarde essa informação também, porque negação estava presente na base psicológica
da dificuldade de discernimento, que foi o que Maria Madalena não teve. Quando ela olhou, ela que estava acostumadíssima a olhar a fisicalidade histórica de Cristo, tanto é que ela queria pegar nele, e Jesus a afastou dizendo, não me toques, agora é outra dimensão. Por outro lado, ela não teve a menor dúvida de que era Jesus, porque ela não tinha esse espírito de negacionismo dentro dela. A pureza da consciência em fé que ela carregava e da inclinação para o acolhimento da graça da ressurreição, embora ela quisesse carregar o morto, ela não ficou embaraçada, confundida, misturada, quando enxugou o véu de lágrimas e olhou e viu que era ele, ela disse, mestre. Mas é como quem está vendo através de um véu. Mestre. É esse mistério da revelação que tem que ter uma penetração de fé para você enxergar o óbvio. Do contrário, você pode ser doutor em filosofia, em teologia, em psicologia, em epistemologia, no que você quiser, você não vai ver. É uma revelação que vem do Pai que está nos céus para quem tem o coração simples. Como Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste estas coisas a sábios e a entendidos, mas revelaste-as a pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, disse Jesus em Lucas, no capítulo 10. Então, feito esse esclarecimento, o verso 36 diz que depois de terem reconhecido Jesus na ceia, na casa de um deles, lá em Emaús, no partir do pão, viram tudo. Meu Deus, como é que a gente não percebia? Que impedimento era esse? Que cegueira era essa? Nosso coração ardia, tudo em nós saltava, ele nos queimava por dentro e a gente não queria admitir. Até o gesto de singeleza de gratidão que ele repetiu tantas vezes diante de nós, agradecendo ao Pai pelo pão, quando os nossos olhos então se abriram, eles voltaram correndo para Jerusalém para contar aos outros. E o verso 36 diz, falavam os dois, Cleopas e o outro, ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eu acho tudo isso de uma beleza extraordinária. O fato de que, por exemplo, Marcos, no capítulo 16, no verso 12, diz, depois disto manifestou-se em outra forma dois daqueles que estavam a caminho para o campo, que eram esses discípulos que estavam indo para Emaús. Se diz que foi de uma outra forma, não porque fosse uma outra pessoa. Um louro nórdico, um viking, um preto da Etiópia. Não. Era ele mesmo. Mas tinha essa camada que só pode ser divisada se esse fenômeno da semelhança dessemelhante for atravessado pelo olhar da fé. Pois bem, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, um holograma, uma projeção, um ectoplasma, ou o que quer que você queira.
uma fantasmagoria. Pensaram que era uma invasão transdimensional que carregava a aparência dele, mas não era ele, não podia ser ele. Porque a mente deles continuava proibindo-os de crer na ressurreição, nem vendo, nem tendo outros vendo a mesma coisa, exatamente tudo igual, com toda a corroboração dos testemunhos anteriores e das falas anteriores. Mas esses que não tinham ainda visto nada, que não eram nem Pedro nem João, que tinham visto o casulo e tinham crido que algo sobrenatural tinha acontecido, que não eram ainda as mulheres que não tinham visto Jesus, mas tinham crido na mensagem de anjos, nem a Madalena, que tinha visto e tinha sido a primeira a anunciar, ou esses dois de Emaús que o reconheceram no partir do pão. Eu estou aqui me referindo, João está se referindo aos demais, que só tinham ouvido as palavras, mas que se negavam no coração a crer no que estavam ouvindo. Surpresos é o que define o encontro deles com o inusitado. É a surpresa. É o que nunca se viu antes, é o que não acontece, é o que não se espera. Eles foram invadidos pela inusitabilidade absoluta. A morte tinha sido vencida. Não como no caso de Lázaro, que iria morrer depois, quando ficasse velho, ou adoecesse outra vez, ou qualquer outra coisa, como todos os mortais. Não. Tinha algo transcendente. Eles tinham sido testemunhas da morte total e absoluta. Não havia questão a respeito disso. Mas estava ele ali. E eles surpresos, porque não conseguiam abraçar o inusitado como possibilidade divina, não conseguiam crer de fato que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, tomados por uma surpresa que lacrava o coração com uma determinada descrença emudecida e perplexa. Primeiro, surpresos, é o que se diz a respeito deles. E, em segundo lugar, atemorizados. Com pavor, era algo alienígena. Que é isso? Agora o mundo enlouqueceu. Nós entramos num mundo paralelo. Tinha gente ali batendo e beliscando a si mesmo para ver se estavam vivos. Eles próprios, se não tinham morrido, estavam vendo coisas. Ficaram sem conseguir entender o significado da realidade do momento, daquele estado. Não conseguiam compreender nem a sua relação mais com o espaço-tempo, ou com transcendência, ou com coisa alguma. Era um encontro com o completamente semelhante, absolutamente dessemelhante. E inegavelmente presente. É o que eles estão vendo e assistindo ali diante deles. Atemorizados. Pensavam estarem vendo um espírito. Como tem muita gente que pensa e crê e afirma que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição de natureza apenas espiritual. Muita gente boa, querida. Se você pedir para pregarem o evangelho, elas sabem a cartilha bonitinho. Mas falta fé. É uma ênfase tão grande no Cristo histórico. Me dá até um certo cansaço quando
Eu ouço o tempo todo algumas pessoas, parece que para darem legitimidade a Jesus, têm que chamá-lo o tempo todo de Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. É tanto Jesus de Nazaré que Jesus vai ficando pequeno. Vai ficando ali da vizinhança. Não há transcendência. E eu já li livros maravilhosos de teólogos lindos, que dizem tudo certo, mas quando chega na ressurreição, a conclusão é: a ressurreição de Jesus não foi física, foi espiritual. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir isso e nesses dias e daqui para frente vai cada vez ouvir mais, porque a descrença aumenta, aumenta, aumenta. Vai chegar uma hora em que aquele que admitir e disser e declarar que Jesus ressuscitou vai ter que dizer que foi algo subjetivo e espiritual. Do contrário, vai ficar completamente fora da moda. Eu quero morrer fora da moda. Eu sei que ele ressuscitou no corpo e que ele é Jesus de Nazaré, ressuscitado, glorificado, transcendido eternamente dentre os mortos. De modo que Nazaré agora faz parte, é um detalhe de um processo cósmico. E enterrá-lo o tempo todo em Nazaré tira essa grandeza do olhar acerca do Cristo cósmico, transcendente, maravilhoso. O Jesus de Nazaré tem os impedimentos dele, ele cura quando todo mundo crê. Quando tem gente que não crê, ele tem dificuldade para curar, porque admirou-se da incredulidade deles. Por isso só pôde curar alguns impondo-lhes as mãos. É o que se diz acerca de Jesus de Nazaré em Marcos do capítulo 6, no verso 6. Agora, esse é o Cristo eterno, é aquele que confronta Paulo. Está para além de Nazaré. É aquela luz que brilha mais que o sol. Está para além de Nazaré. É esse que os mais íntimos veem e tem que atravessar pela fé o olhar de Nazaré para encontrar o Cristo transcendente. Ele é histórico e transhistórico. Agora, isso parece tolice, o que eu estou dizendo, mas não é. Quem tem um pouco mais de percepção teológica, filosófica, epistemológica e também isso tem implicações ecológicas, isso tem implicações escatológico-ecológicas em relação à redenção da terra, à redenção da água, à redenção da matéria, à redenção das criaturas e das criações todas, à redenção do espaço-tempo. A ressurreição de Jesus é o libelo da redenção do espaço-tempo, do cosmo espaço-temporal também. Por isso é necessário que a ressurreição de Cristo seja também física e não uma aparição espiritual de uma subjetividade apenas transcendental. Porque se cai num esvaziamento enorme, imenso, daquilo que Paulo descreve em Romanos, no capítulo 8, como sendo a aspiração sublime da criação que geme aguardando o dia da redenção, porque a criação inteira, material, natural, cosmológica, tem a sua esperança na manifestação desse único e sublime Filho de Deus que ressuscitou de entre os mortos e na manifestação ressurreta dos filhos de Deus quando forem ressuscitados no corpo transcendido, glorificado, transfísico, porém originalmente físico, como todos nós teremos. Eu serei ainda eu glorificado. Eu não me transformarei num mineral. Eu só serei eu tomado pelo mistério da vida eterna, habitando do mesmo modo que Jesus, a minha semelhança, absolutamente dessemelhante da minha própria semelhança.
Quem não entendeu, entenderá. É só uma questão de exercício, de coração e de discernimento. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? Eles sempre estiveram perturbados com a ideia da ressurreição. Agora, quando a viam, continuavam perturbados. E porque sobem dúvidas aos vossos corações, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Vede minhas mãos, mesmos pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, ponde as mãos no meu lado, porque um espírito, preste atenção, um espírito não tem carne, nem sangue, nem ossos, como vedes que eu tenho. Um espírito não tem carne, não tem ossos. Sou eu, inteiro, mas sou eu para além de mim. Sou eu transcendido. Eu entro na história, mas não estou mais preso nem condicionado a nenhuma historificação. Sou eu o Cristo como o Cristo sempre foi desde antes da fundação do mundo. Sou eu o primogênito de toda a criação como expressão de uma corporificação divina antes de haver qualquer criatura universal. Sou eu. Vede, apalpai, pegai, senti. Usem todos os sentidos de vocês e verifiquem. O Evangelho não faz negação de nenhuma natureza sensorial. Ele quer a plenitude do exame científico da gente, olhando, vendo, apalpando. Nesse caso, era completamente palpável a manifestação. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olhem aqui. E prestem atenção. Não é fácil. Os guardas romanos tremeram espavoridos como se estivessem mortos por verem anjos em formas de relâmpago. E creram. O centurião romano na cruz creu. Quando viu o sol escurecer, o terremoto, todos aqueles fenômenos em volta, ele olhou e disse: verdadeiramente, 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 verdadeiramente este é o Filho de Deus. Agora, esses aqui veem tudo. Crente é uma coisa horrorosa. Tem acesso a tudo e não crê em nada. E parece que quanto mais você oferece, menos o cara crê. Menos entende. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda. Observe só que coisa mais chocante. Por não acreditarem eles ainda. E por não acreditarem eles ainda. Isso é chocante. Por causa da alegria. Agora, a descrença tinha um outro argumento. É bom demais para ser verdade. Começaram a gargalhar. Não. Não pode ser verdade. Não, olha, não, maravilha. Mas não pode ser verdade. A gente está tão feliz que nós não queremos ser enganados. Estamos com medo da felicidade. Estamos com medo da felicidade. Medo da felicidade pode produzir descrença. Eu já vi gente que demorou a abraçar o que já estava crendo, com medo de que fosse realmente verdade e o indivíduo tivesse que mudar de vida, ou com medo de que, não sendo verdade, o indivíduo não se conseguisse mais se recuperar para a vida.
A gente já atravessou a cruz e estamos aqui. Agora vem essa de ressurreição, a gente está com medo de crer. E depois, e se não for? E se for só agora e ele sumir, não aparecer mais? E a gente ficar aqui como uns bobos. Mas porque é bom demais para ser verdade. Agora, não é mais por causa da tristeza, é por causa da alegria. Qualquer dos dois polos e extremos da percepção humana ou do sentimento humano carregam essas possibilidades de embaraço, ou o temor, o medo, juntado, casado, jungido à descrença, ou a nostalgia, tudo isso bloqueia, tanto quanto a alegria de algo absolutamente inusitado que o indivíduo tem medo de crer, com o pavor de que, não sendo verdade, ele mergulhe numa depressão sem saída e sem cura, porque seja o último estágio da entrega. Por causa da alegria, estando admirados, chocados, perplexos, por causa da alegria, admirados. Olhavam para aquilo sem crer. Jesus, porém, lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? É porque o ressuscitado estava com fome? É claro que não. Nunca mais teria fome. Ele comia e bebia depois que ressuscitou dentre os mortos, não por causa de si, mas por causa dos discípulos. Porque poucas coisas são mais reais do que fazer o que ele fez lá em João 21. Pegar peixes, ele próprio botou num fogo, num braseiro, que ninguém explica, que ele acendeu e criou e assou os peixes. Quando eles chegaram com mais 153 grandes peixes, depois daquela pescaria que nós ainda veremos, já havia alguns peixes sendo assados na brasa da praia. Por quê? É porque Jesus estava com fome, era a hora do café da manhã? Não, é porque era a hora do café da manhã deles. Eles estavam com fome. E mais do que isso, era uma demonstração, como nada se equipara no que diz respeito à validação da nossa fisicalidade, da nossa humanidade, da nossa materialidade. Nada se compara à ingestão de alimento. Você vê até essas descrições dos greys, dos alienígenas grey, esses estilo ET que aparecem por aí, que nem boca tem, que aparentemente nem se alimentam das mesmas coisas que nós. A Bíblia apresenta anjos que comem, mas é também pelas mesmas razões, não porque estavam com fome, mas em consideração à comunhão humana e fraterna, a aproximação e a intimidade, a chegada mais íntima possível da natureza daquela mensagem. Aí ele pergunta: tendes aqui alguma coisa de comer? Porque seria a demonstração final. Assim como lá em Emaús, quando ele partiu o pão para comer, os discípulos disseram: cara, olha ele aí, e aqui ele pede de novo: tem alguma coisa? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele pegou o favo de mel e o peixe assado, comeu o peixe, mastigou as espinhas. Eu, amazonense, como o peixe mastigando espinha quando está assado, igual um jaraqui frito, um pacu bem frito, treco, 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 treco. Comeu o peixe, devia ser uma tilápia, comeu e botou na boca a doçura do favo de mel.
e saboreou. Aí eles olharam, a tilápia entrou e caiu aqui. É a primeira tilápia glorificada. É o primeiro favo de mel glorificado. Entra na ingestão da vocação da criação espaço-temporal para fazer parte da inextinguibilidade das criações sem fim. E aí comeu na presença deles. E a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, andando pela Galileia, como eu falei sobre isso, que importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Tinha que se cumprir, como Moisés disse: eu sou relativo, mas vem um depois de mim, a esse vocês vão seguir. E tudo que Moisés fazia era símbolo, era arquétipo, era tipificação, era analogia, era sombra, como da caverna de Platão, projetada, anunciando uma realidade infinitamente superior, que não estava disponível para eles ainda. Como Paulo veio a dizer depois, que a lei de Moisés caiu em caducidade, em obsolescência, que era a sombra das coisas que haviam de vir. A mesma coisa diz o escritor de Hebreus, que aquelas eram coisas passageiras e agora nós entramos no definitivo. Como eu expliquei a vocês, tudo que se havia de cumprir, que a lei de Moisés dava era testemunho de mim. A mesma coisa eu mostrei nos profetas todos e nos salmos. Mostrei os salmos a partir da minha ótica e do cumprimento dos salmos em mim e na transformação dos salmos em evangelho para vocês. Então ele lhes abriu o entendimento. Vejam como, se de um lado se diz, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer pelas vias naturais, só da cognitividade imediata que não suportava a inusitabilidade da ressurreição, e nem de um monte de outras coisas pela negação. Por outro lado, esse verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. Uau! Como quando eu apresento Jesus como chave hermenêutica para as pessoas lerem a Escritura, todas elas voltam para mim dizendo: uau! Uau, Caio! Aqui no Goiás o pessoal gosta de dizer Caio do céu. Coisa extraordinária! Parece que eu estou lendo pela primeira vez, tudo novo. E é tudo novo mesmo, como foi para eles. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A gente só entende mesmo as Escrituras a partir de Cristo. Sem Cristo, a Bíblia é só um livro de retalhos confusos, que cada um faz o que quer, dos pedaços que deseja, que aprecia e propõe o que deseja. Por isso, o mundo judaico-cristão é essa loucura doida de gente que não se entende, e confusão, e guerra, e dissensão, e facções, e cismas, e ódios para todo lado, porque não entendem. Todo mundo com Bíblia na mão. Mas ninguém entende nada. Ninguém percebe. E parece que quanto mais religiosos ficam, mais cegos se tornam, a menos que ele venha e nos abra o entendimento. Mas para abrir o entendimento, você tem que se render. Você tem que parar com o negacionismo e tem que dar uma chance à revelação pura e simples do Cristo ressuscitado para sua mente e para o seu coração. Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, como Isaías 53 diz, e ressuscitar. Ele verá a sua posteridade e ficará satisfeito.
e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que sobre vós eu trago a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Bom, eu vou prosseguir aqui em João, no capítulo 20, do verso 19 em diante, que é praticamente a mesma coisa do verso 19 ao verso 23. Mas tem tantos detalhes menores e importantes que eu vou guardá-lo para a próxima reunião da gente, para o nosso próximo encontro, porque eu quero falar de Tomé, quero falar da necessidade dos Tomés, de termos Tomés, da cura dos Tomés e falar desse processo de absorção do Cristo eterno. Jesus de Nazaré é lindo. E no Cristo eterno, ele se torna absolutamente glorioso, indizível e para além de todo recurso linguístico de palavras. O Cristo ressuscitado é Cristo da intuição e não apenas da racionalização histórica. Senhor Jesus, eu te peço que a tua palavra nos seja revelada no abrir do nosso entendimento pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a compreendermos de uma vez e para sempre e a sossegarmos o nosso coração nessa pacificação e no poder da força da ressurreição. Eu te agradeço, porque não for a força da ressurreição, eu não teria vivido e resistido tudo e todos e qualquer coisa, como será até o final, quando tudo começará, comigo glorificado, semelhante a Cristo Jesus, porque eu já sou um Cristo de Deus assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Embora ainda não, mas sei que nele já sou e absolutamente o serei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Você está vendo passar por aí um Pix pessoal, CPF, Caio e Adriana, é para quem pediu e eu coloquei aí para os que têm ajudado. Eu agradeço imensamente. Tem pessoas que têm sido fundamentais nessa ajuda que tem dado. Alguns muito fundamentais mesmo, que fazem diferença total na vida e no cotidiano da gente. Eles sabem que eu me refiro a eles mesmos. Muito obrigado de todo o meu coração. Que Deus abençoe vocês. Tem um segundo Pix passando aí, que é esse do CNPJ. Esse aí é para o meu ministério. Para o que eu faço aqui, não consigo fazer só. A menos que você ajude. Use esse Pix para fazer contribuição graciosa, generosa, alegre, feliz e sincera. Porque eu não tenho nenhuma barganha a propor a você. Não tem nada a dizer, olha, dê isso aqui que você vai ganhar 1000 disso aqui. Não. Isso aí é bruxaria maligna, é feitiçaria, é mentira.
que ensinam a você nas igrejas por aí. O evangelho nunca foi assim, nem será. E eu vou morrer ensinando somente o evangelho. Se você quer ajudar, é um privilégio que eu dou a você. É um privilégio que eu dou a você de se tornar meu cooperador, coparticipante, associado generosamente a esse trabalho de divulgar essa palavra eterna do Cristo eterno no mundo inteiro. Ajude você. Está aí. Para quem quer mais alternativas, é só escrever caiofabio.com.br e apertar Enter. Aí você chega no meu blog e aí em cima está clicando contribuição em branco. Clique Entre. E eu agradeço. Tem 2 bancos aí, o Santander e o Banco do Brasil, com suas respectivas agências e CNPJs. Tem mais opções de contribuição. Vá passando e chegue aonde outra vez os mesmos bancos se repetem, mesmas agências e CNPJs, cartões de crédito para quem prefere esse modo de contribuição fácil e simples, está todo explicado. PagSeguro, que já foi muito usado no passado, hoje em dia, depois do Pix, muito menos. E o PayPal, que é essencial para quem está no exterior, nos assistindo e dizendo: eu quero participar, eu quero colaborar, eu quero ajudar. Então, ajude usando o PayPal. Agora, minha maior alegria é que você escreva caiofabio.com.br/cursos e aperte o Enter. Aí você cai nesses banners. São os meus cursos. Atrás de cada banner desse aí, tem um vídeo meu de 2 ou 3 minutos explicando o que eu entrego em cada curso. É só clicar e ouvir. E ver o vídeo. Aí você não tem dúvida, não precisa perguntar a ninguém. Está tudo aí para você. Como no Reconexões, 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma, e tem mudado a vida de milhares de pessoas que me dizem que nunca mais viram a existência do mesmo modo. É absolutamente revolucionário. Você não vai mais enxergar a vida do mesmo modo. Coisa nenhuma do mesmo modo. Entre aí e você vai ver que melhora. Você vai ficar mais saudável. Você já não vai viver mais de pulsões de culpa, de medo, de angústia, nem de dívidas impagáveis. Você vai se reconciliar com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a criação, com a esperança, com o universo. Você vai se tornar de fato um filho de Deus, com os privilégios de viver com a consciência de um filho de Deus, e não de um escravo apavorado, filho da religião. Então, por favor, estão aí as oportunidades de melhoramento da sua mente. Cada um desses cursos, e atualmente eu tenho oferecido um curso novo, O Poder dos Salmos. Está aí revolucionando a vida de todo mundo que pegou. Tem gente que pegou e eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, porque eu já entreguei com centenas de aulas adiantadas. E teve gente que pegou e 3 meses, 2 meses depois já tinha feito tudo. São aulas de 18 a 20 minutos, a mais longa delas tem 22. Mas é o Salmo lido tendo Jesus como chave hermenêutica, e ele vira outra coisa. Se transforma em evangelho de poder, de vida, de coragem, de ousadia, de alegria e força para viver em nome de Jesus. Está tudo aí para você. Vai e pegue o seu, aproveite nesse Natal, pegue para você e pegue para doar, para dar de presente para as pessoas que você ama tanto e que jamais receberiam um presente tão bom quanto este. Deus abençoe a você, a todos nós, um bom final de semana. E até a semana que vem, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Não deixe de convidar os seus amigos para se inscreverem neste canal, tocarem no sininho e deixarem o like. Convide outros a se inscreverem, porque isso dá mais visibilidade ao canal. E quando a gente atingir a marca de 1 milhão, que está para chegar aqui no YouTube,
aí a visibilização será maior. Ajude a chegarmos lá com mais rapidez, tá bom? Mesma coisa em todas as outras plataformas onde você me segue. Faça tudo com o melhor carinho e amor, como um coparticipante da graça de anunciar esse evangelho simples e sincero da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.